Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No vídeo de hoje, a gente continua a discussão iniciada no vídeo anterior, que diz respeito às atividades das universidades e institutos de pesquisa, na possibilidade de que a crise da pandemia se estenda por período muito longo, de muitos meses, ou que a crise resulte em várias ondas que forcem a parada com frequência e cíclica de atividades nessas instituições. Na parte 2 dessa discussão, a gente gostaria de falar sobre ensino à distância. Esse tema tem monopolizado a maior parte das discussões na universidade. Embora não haja a menor dúvida de que o tema do ensino à distância é fundamental para os cursos de graduação, ele também depende das atividades que devem ser desenvolvidas em laboratório, cujo tema será discutido na terceira parte dessa série de discussões. Na pós-graduação, a importância do ensino à distância é relativamente menor, porque, por exemplo, pós-graduandos em nível de doutorado passam cerca de 4 anos na instituição e apenas 6 meses em sala de aula. Se olharmos essa proporção, nós chegaremos à conclusão que menos de 20% da comunidade de pós-graduandos em nível de doutorado é, de alguma forma, impactada pelas mudanças no regime de ensino, já que praticamente passam 3 anos e meio nos laboratórios. O percentual é um pouco maior entre os pós-graduandos em nível de mestrado, porque esses passam, tipicamente, 2 anos na instituição e 6 meses em sala de aula. Portanto, a primeira questão que a universidade deve discutir e sobre a qual deve tomar uma decisão firme é se de fato pretende desenvolver atividades de ensino à distância ou ensino remoto e para que níveis, se graduação e pós-graduação também. Supondo que a resposta seja não e que a crise se estenda por muitos meses, certamente será necessário, em seguida, definir uma estratégia que mantenha o tripé ensino, pesquisa e extensão de pé. Caso a resposta seja sim e a universidade decida que é importante e deve executar atividades de ensino na forma remota ou à distância, então uma longa lista de questões precisa ser respondida. Por exemplo, que forma de ensino à distância deve ser executada? Essa resposta não é trivial, porque podem ser definidas muitas formas. As aulas podem ser feitas ao vivo em plataformas da internet, podem ser gravadas conferências que ficam disponíveis para os alunos e estudantes, podem ser eventualmente transmitidas para os alunos várias informações, apresentações, arquivos eletrônicos para discussão posterior por via internet ou por e-mail, enfim. Algumas dessas formas devem ser adotadas como padrão ou valem todas? É muito importante emitir um parecer sobre esse tema para que não haja insegurança nem imprecisão na execução de nenhuma das atividades. Importante também, deve haver controle de presença, porque na carga horária usual dos cursos de graduação e pós-graduação é exigida a presença dos estudantes. No caso do ensino à distância, como essa presença seria aferida? E, caso não seja, é necessário que a universidade apresente argumentos fortes que liberem os estudantes da presença obrigatória durante essas atividades. Outra questão muito relevante: como se darão as avaliações? Todos nós sabemos que as avaliações usuais nos cursos de graduação e nos primeiros cursos de pós-graduação é feita por meio de provas escritas. Atividade essa que não será possível executar durante o período de quarentena. Da mesma forma, não há tempo hábil suficiente
para desenvolver plataformas que permitam que os alunos acessem e façam provas por via eletrônica. Sendo assim, é importante definir de que forma as avaliações deverão ser executadas, se por meio de trabalho, se por meio de provas orais. Nesse caso, que tipo de registro deverá ser disponibilizado? Veja que há muitas questões a serem definidas nessa área. Importante, as atividades de ensino devem ser gravadas porque muitos pensam que é necessário deixar registrada a realização dessas atividades para fins de auditoria no futuro, caso necessário. No entanto, a gravação impõe certamente o consentimento prévio de todos os participantes e a gente não deve negligenciar esse tema. Do ponto de vista tecnológico, existe alguma plataforma a qual deve ser dada prioridade? As universidades validam qualquer plataforma sem distinção ou preferem usar uma determinada tecnologia em particular? É importante definir isso, porque nem todos os alunos têm acesso a todos os tipos de plataformas eletrônicas que permitem a condução de discussões ao vivo, via internet e em tempo real. Portanto, isso precisa ser definido antecipadamente, para que tanto os alunos quanto os professores possam se preparar para essa atividade. E talvez a questão mais importante de todas: como é possível garantir a participação de todos, sem a exclusão de ninguém? Essa questão é muito importante porque, caso seja definido que as atividades podem ser executadas com a exclusão de pequenas parcelas das comunidades de alunos que devem tomar parte, fazer parte de uma determinada atividade acadêmica, cria-se simultaneamente a necessidade de discutir de que forma esses grupos excluídos devem ser tratados, porque é óbvio que a eles não deve ser negada a oportunidade do treinamento e da formação e, da mesma forma, eles não podem ser prejudicados por não terem, por exemplo, acesso a uma determinada plataforma de internet. Além disso, é preciso considerar muito seriamente que nem todos os estudantes têm acesso a bons recursos de internet, a recursos de banda larga, porque nem sempre têm condições econômicas de pagarem bons planos de internet. Também deve-se considerar que muitos desses estudantes não têm computadores pessoais e têm acesso por via eletrônica à internet apenas por meio do telefone celular, que muitas vezes não permite o uso adequado das plataformas em que são apresentadas as aulas por via remota. Não menos importante, alguns alunos têm obrigações familiares, são pais, precisam cuidar dos filhos ou cuidam dos seus próprios pais, que muitas vezes estão em grupo de risco e, portanto, têm disponibilidade muito menor de acesso à internet. E, finalmente, não deve-se desprezar o fato de que, na epidemia, muitos alunos estão longe de suas casas, estão habitando locais nem sempre confortáveis, que permitem o uso liberado e a todo tempo da internet. E, portanto, muitas vezes não têm condições e tranquilidade, nem condições psicológicas de frequentarem os cursos de forma adequada. Todos esses casos precisam ser tratados com a devida importância em qualquer plano que se faça sobre ensino remoto e ensino à distância. Como a gente vê aqui, o número de questões não é pequeno. A universidade precisa se debruçar sobre essas questões e apresentar respostas convincentes para todas elas, com antecedência, consultando todas as partes envolvidas para que não decida de forma injusta pela realização de atividades que não poderão ser seguidas por parcela importante da sua comunidade. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os laboratórios e as atividades de pesquisa e extensão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.